preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Oh, é assim. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Boa noite, gente querida e abençoada, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E aí, tudo bem com você? Tudo bem com a família? Todo mundo em saúde? Temos orado por você, para que Deus
cuide de você em todas as dimensões da sua vida, para que o seu corpo fique bem, para que sua alma permaneça leve e que a sua cabeça fique tranquila. Falando em cabeça tranquila, eu quero aproveitar e convidar você para assistir o papo de primeira dessa semana, que fala sobre equilíbrio emocional na quarentena. Está perdendo o equilíbrio? Conhece alguém que está perto de surtar? Encaminha aí essa entrevista, essa conversa que está aqui no nosso canal do YouTube. Mas eu quero orar com você. Quero orar com você, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Quero orar com você, apresentando as nossas necessidades, os nossos desafios. Quero orar com você, pedindo que Deus fortaleça o seu coração em todo o tempo. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de nessa noite estarmos reunidos para adorar o teu nome. Quero te agradecer, Senhor, pela tua imensa bondade, pela tua imensa fidelidade. E agora, Deus querido, pedimos-te que este culto fale a cada pessoa. Senhor, nós temos pessoas nos mais variados lugares desta cidade, nos mais variados lugares do Brasil e até pessoas fora do Brasil que estão nos acompanhando. Que a tua graça possa regar estes corações, dando a cada um o renovar da força e o renovar da esperança. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos celebrar o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda celebração. Não assista não, cante junto, bata palma, erga as suas mãos, faça desse momento o seu momento de celebração ao Senhor. Jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E que na terra com trovão santo eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, e sou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é o Deus que põe ordem em todas as coisas, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida,
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz
de Jesus, meu bom pastor. Irmãos queridos, que tempo especial nós estamos vivendo. Eu não sei você, mas eu ainda estou sob impacto do que Deus ministrou ao nosso coração na semana que se passou durante a nossa conferência de aniversário. E essa semana nós estamos abraçando o desafio de sermos resposta através da oração. Coisas especiais têm acontecido. Olha, na terça-feira nós tivemos um grupo da nossa igreja que esteve ali na entrada da emergência de um dos hospitais daqui da nossa cidade, orando, intercedendo pelos enfermos, intercedendo por pessoas que estão hospitalizadas, intercedendo pelos profissionais que trabalham nestes hospitais. E todos os dias, às 12 horas, ao meio-dia e às 10h30 da noite, nós temos a nossa live de oração. E você que não tem participado, está perdendo. Tem sido uma experiência fantástica. Cada dia, um número maior de pessoas chegando e participando conosco, e respostas de oração, e relatos de milagres. E eu quero convidar você para, daqui a pouco, o culto vai acabar, você faz aquele lanche, dá aí uma geral com a turma na sua casa, e às 10h30 eu espero você apenas no Instagram da PIB Maceió. Quero lembrar você também que este é um tempo de desafio. A nossa igreja já distribuiu mais de 2 centenas de cestas básicas, mais de 1.000 máscaras para pessoas que não tinham condições de adquiri-las. A nossa igreja tem distribuído itens para ajudar na higiene pessoal, e você pode e deve participar disso. Ou melhor, isso só tem sido possível de ser realizado porque você está envolvido nessa missão. E além da área social, nós queremos desafiar você também a fidelidade na devolução de dízimos e de ofertas. Aí você vai ver, aqui no meio está a conta corrente. Aos lados você vai perceber o QR Code e também o número da secretaria. E eu nem vou apontar o lado porque eu sempre erro. Um dia, quem sabe, eu vou acertar. Mas eu quero convidar você para que nesse tempo não encurte a sua mão no investimento no reino de Deus, na fidelidade ao Senhor, na devolução de dízimos e ofertas. Quero orar com você. E quero orar pela palavra de Deus que vai ser ministrada aos nossos corações nesta noite. Nós estamos, nesta quinta-feira, começando uma série de 4 mensagens sobre os Salmos. Salmos que são expressões do cuidado de Deus em meio a tempos de dificuldades humanas. E nessa noite nós começaremos refletindo sobre o mais conhecido de todos os Salmos, o Salmo 23, o Salmo que fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Vamos orar ao Senhor e logo após a oração, você será ministrado pela palavra de Deus através da vida do pastor Jonathan Ernesto. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua bondade. Neste tempo onde estamos sendo resposta através da oração, pedimos-te, Santo Deus, que a tua bênção, teu favor, o teu cuidado nos alcance. E queremos, ó Deus, que a tua palavra, nesse momento, encontre um bom lugar no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Abra o seu coração e receba aquilo que Deus tem para você. Quero saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento eu quero convidá-los a fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 23, do verso 1 ao verso de número 6. Hoje a nossa reflexão ela vai estar totalmente baseada nesse salmo. Nós iremos abordar esses 6 versículos da palavra, pensando um pouco, compreendendo aquilo que o Senhor Deus
quer falar ao nosso coração. Portanto, quero convidar você que está aí a pegar a sua Bíblia, abri-la, para nós lermos o texto sagrado. Salmo 23, do verso 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu quero convidá-lo nesse momento a orar, a falar com Deus, buscar a face do Senhor nesse momento tão especial. Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. Tu és grande e és tremendo. Diante disso, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor fale ao coração dos teus filhos que irão ouvir a tua palavra nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar um pouco com você a partir do Salmo 23. O Salmo 23 é algo precioso. Ele é considerado como o mais famoso. Existem algumas pessoas que conhecem o Salmo do Pastor, ou o Salmo do Bom Pastor, mas infelizmente elas não conhecem o pastor do Salmo. Você que está me ouvindo hoje, qual é a sua percepção sobre o Salmo 23? Você tem esse Salmo, deixa aberto em casa, a Bíblia lá? Você lê esse Salmo quantas vezes por mês? Você que tem por prática ler a Bíblia, você gosta de ler o Salmo 23? Pois é, eu quero nesse momento convidar você a pensar um pouco sobre esse salmo. Esse salmo que deve não apenas ser colocado na sala da sua casa, não deve ser simplesmente colocado no painel do seu carro, ou muito menos estampado na sua camisa. Não, esse salmo ele deve fazer parte da sua vida. Ele deve fazer parte da sua existência, porque o Salmo 23, ele tem verdades profundas que pode abençoar a sua história. O contexto do Salmo é interessante. Esse Salmo, certo estudioso brasileiro, ele vai dizer que haviam festas, e nesse momento, esse Salmo, possivelmente, ele era apresentado, ele era lido, ele era exposto ali para aquelas pessoas que estavam participando daquela festa. Talvez a motivação principal do Salmo esteja no verso de número 6, disse certo comentarista bíblico, onde o Salmo ele vai tratar da presença de Deus. Esse Salmo ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso de número 4, onde você pode ver aí na sua Bíblia, ele vai tratar sobre a experiência do pastor. E a segunda parte desse salmo vai do verso de número 5 ao verso de número 6, onde o cenário ele muda. Então, no mesmo salmo você vai ter duas percepções. Você vai ter a primeira percepção de um pastor abençoando a ovelha, cuidando da ovelha e levando para ela tudo que ela precisa. E a segunda parte você vai ter o momento de um anfitrião, um homem que tem alguém em sua casa e o abençoa. Diante disso, eu quero dizer para você que algumas pessoas, infelizmente, não estão conseguindo entender a profundidade desse salmo. A experiência do salmista é formidável. Sua natureza geral, contudo, nos ajuda a identificar-nos com ele, vendo proclamar as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o crente, disse certo estudioso. Esse salmo
Ele não é um capítulo para você colocar apenas na sala da sua casa. Não. Esse salmo ele deve fazer parte da sua história. Ele deve ser lido e compreendido e vivido entre a sua relação e a relação com Deus. Estamos vivendo um tempo de profunda crise, um tempo de muita tristeza, um tempo de muitas perseguições, muitas amarguras, muitas doenças emocionais, e esse salmo ele pode nos ajudar. Portanto, diante disso, eu quero dizer para você que há um entendimento errado, porque algumas pessoas acham que o autor do salmo, possivelmente Davi, que eu acredito que foi Davi, há quem duvide, mas eu acredito que foi Davi. Algumas pessoas pensam que ele era um menininho novo, um jovem, mas é bem provável que ele tenha escrito esse salmo quando ele já era um homem com idade avançada. E ele pode estar relatando um contexto onde ele havia ou estava sofrendo uma perseguição, possivelmente de Absalão, em 2 Samuel do capítulo 13 ao 19. Possivelmente o contexto foi esse. Diante disso eu quero primeiro destacar para você uma lição que pode lhe abençoar e pode tratar o seu coração. Primeiro, você precisa enxergar esse salmo entendendo Deus como aquele que é o seu pastor, o seu bom pastor. Mas como a Bíblia ela está cheia de imagens de Deus. A Bíblia vai apresentar Deus como uma rocha. Não que Deus seja uma rocha, mas a ideia é de um Deus que é forte, que é poderoso. A Bíblia vai mostrar Deus cuidando dos seus filhos como uma ave que cuida dos seus filhotes. O texto bíblico vai mostrar Deus como um esposo cuidando da sua esposa. Mas também o texto bíblico vai mostrar Deus como o pastor. E o salmista Davi, possivelmente, ele aqui vai trazer experiências da sua vida e apresenta as mesmas no contexto do seu relacionamento com Deus. E no verso 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vivemos um tempo de profundo consumismo, onde as pessoas estão buscando tudo. Quanto mais dinheiro, na concepção de alguns, maior felicidade. Quanto mais status, na concepção de alguns, maior felicidade. Mas esse salmo diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, o próprio Deus é que vai suprir a minha e a sua necessidade. Você percebe a expressão o Senhor, e essa expressão ela pode ser entendida como o nome de Deus, o nome que reflete Deus e a sua aliança com o seu povo. O verso 1 ainda vai destacar o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O texto original ele pode ser traduzido mais ou menos do seguinte: o Senhor é o meu pastor, Ele está me pastoreando. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da sua família. Deus continua abrindo portas que devem ser abertas. Deus continuará curando pessoas que devem ser curadas. Deus continuará abençoando pessoas que necessitam ser abençoadas. Deus trará para perto aqueles que precisarão estar perto. Deus tirará de perto aqueles que precisam sair de perto. Ou seja, Deus é aquele que em todo tempo há de cuidar como um pastor cuidava da sua ovelha. O interessante é que culturalmente o pastor, ele pegava a sua ovelhinha e saía com ela e levava essa ovelhinha para saciá-la, para levar comida para ela, dar água àquela ovelhinha. E o texto bíblico vai dizer no verso de número 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Em outras versões, águas tranquilas. Eu quero fazer alguns destaques para você aqui sobre a relação do Davi com o pastor Deus. Interessante que ele começa a compreender que Deus é aquele que provê o que ele precisa. Ele faz repousar em pastos verdejantes, a ovelha precisava disso. E segundo, ele levava a ovelha para as águas tranquilas, a ovelha também precisava disso. A primeira coisa é provisão.
Deus é aquele que há de prover tudo que a sua família precisa. Lembra de Elias? Deus proveu tudo o que ele precisava. Nem sempre Deus dá aquilo que a gente quer, mas sempre o que a gente precisa. Leva-me para junto das águas de descanso, ou seja, Deus é aquele que traz tranquilidade para você. O verbo levar aqui no original, ele traz a ideia de conduzir gentilmente. Ele pode ser entendido como alguém que de uma maneira muito dócil, muito boa, leva você para os lugares melhores. Você já perguntou por que a sua alma está tão angustiada? Você já perguntou para Deus e já pediu para o Senhor tratar a sua alma? Pois é, primeiro o salmista viu Deus como o Senhor da provisão. Segundo, ele viu Deus como aquele que trata da sua vida emocional e lhe dá coisas saudáveis. O texto bíblico no verso de número 3 vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele também entendeu que Deus era aquele que o guiava. Nós precisamos de orientação. Em um mundo de profunda desorientação, nós precisamos da orientação do Senhor. Lembra do povo de Deus no deserto? Quando o Senhor estava orientando o seu povo, tinha uma nuvem que ia à frente do povo, e aquela nuvem orientava o povo. É claro que Deus estava instrumentalizando aquela nuvem. Geralmente, quando o povo estava acampado e era necessário que eles caminhassem, aquela nuvem se movia, Deus movia aquela nuvem e levava o povo para onde ele queria. Deus era aquele que guiava o povo no caminho do deserto, no período da noite. Ele colocava uma coluna de fogo à frente do povo, fazendo com que o povo conseguisse ver. Mas ele também, durante o dia, ele colocava essa nuvem para que o povo compreendesse para onde deveria chegar. Eu e você precisamos entender que Deus é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta, e o salmista entendeu isso. A outra lição que eu vejo no verso número 4, Deus é aquele que cuida e protege. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando eu leio esse texto, me vem à mente algumas coisas. Primeiro, todos nós um dia teremos um vale. Segundo, eu e você teremos medo diante do vale. E terceiro, mas nós teremos o Senhor conosco. E o texto vai dizer: vale da sombra da morte. O sentido literal dessa palavra ocorre quase 20 vezes no Antigo Testamento. E vale da sombra da morte poderia ser traduzido como o vale das trevas mais profundas. Isso era um contexto que existia geograficamente na terra de Davi, onde as ovelhas poderiam cair em um precipício, disse certo estudioso, vindo dali perder a sua vida. E era justamente nesse momento que o pastor deveria ajudar a sua ovelha. Você está passando por momentos difíceis. Você está passando por momentos terríveis. A sua vida, ela está escura. O céu parece que está de bronze. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que você esteja nesse vale, o Senhor está com você. Se você fizer uma leitura do texto de Deuteronômio, no capítulo 8, do verso 1 em diante, você vai perceber que o povo estava sendo provado por Deus, estavam no deserto, 40 anos, mas o texto bíblico vai dizer que o Senhor os provou para saber o que havia no coração, não deixou que as suas sandálias se desgastassem, sua roupa acabasse, e o texto bíblico vai dizer que o Senhor é aquele que estava alimentando o povo de maná, mas também da sua palavra. Deus é aquele que está conosco. Quando você lê o texto bíblico dos evangelhos, você vai perceber que em alguns momentos Jesus ele vai atravessar com seus discípulos para outra região. Ele entra em um mar chamado Mar da Galileia e ali vem uma grande tempestade, um vento forte. O texto bíblico diz que ele está dentro do barco. Ele não saiu do barco, ele estava em silêncio, mas estava no barco. E o texto bíblico vai dizer nos evangelhos que os discípulos o procuram. E ele, com sua mão poderosa, como diz o Salmo 29, ele com sua voz poderosa, ele faz com que os ventos
e o mar se aquietem. Que Deus tremendo nós servimos, um Deus que está conosco. Quando todos nos abandonam, quando todos nos deixam, Deus é aquele que está conosco. Lembre-se, os carvalhos crescem fortes através de ventos contrários. Segundo, os diamantes são formados sob pressão. E terceiro, o ouro resplandece depois de passar pelo fogo. Eu e você seremos provados, eu e você passaremos por momentos difíceis. Mas precisamos compreender, como diz o Salmo 92, que a figueira, ela vai dar frutos, a oliveira também, o vento vem sobre ela, mas ela não quebra. Quando eu olho para esse texto, eu compreendo que só em Deus nós conseguimos ter paz. A paz de Deus, mas também a paz com Deus. Precisamos compreender essas verdades. A partir do verso 5, o cenário muda. Do verso 1 ao verso de número 4, nós percebemos algumas importantes verdades sobre o relacionamento de Davi com Deus, a partir da caminhada. Do verso 5, o verso 5 e o 6, é possível você perceber aí na sua Bíblia, está escrito dessa forma: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. O cenário agora muda. O primeiro cenário é o do pastor, do verso 1 ao verso 4. Deus provendo, Deus cuidando, Deus orientando, a presença de Deus no vale está lá. Atitudes do pastor, caminhando com sua ovelha. E assim Deus é com você. Dá o que você precisa, protege você, lhe orienta e está com você no vale. Mas os versos 5 e 6, o texto bíblico ele vai dizer o seguinte: prepara-me uma mesa. Interessante, né? Que isso aqui é cultura pura. Não é possível a gente trabalhar isso de maneira um pouco mais longa, mas deixa eu só destacar para você, mesa. A palavra mesa aqui, ela tem um significado de estendido. Era a cultura da época. Culturalmente, a mesa das ovelhas eram as planícies, onde o pastor deitava aquelas ovelhas e as alimentava. Depois as cercava com pedras e deitava na porta. Lembra de João 10? Quando Jesus diz: eu sou a porta? Ele era a porta do local onde as ovelhas estavam, do aprisco. Ali, naquele contexto, ele as examinava se havia ferimento, ou se tinham ingerido algum alimento, aplicava um gueto nas feridas, água para as que estavam sedentas e colocava óleo na cabeça delas, por causa de moscas e insetos. O pastor, ele era na mesa que ele tratava a ovelha. E o interessante é que aqui, como eu já falei para você, ele estava possivelmente vivendo um contexto de perseguição. E foi diante disso que ele disse que o Senhor era aquele que preparava uma mesa, onde? Na presença dos meus adversários. Isso aqui não é um texto sarcástico, não é um texto vingativo, não. Mas é um texto que reflete um Deus que nos leva a adorá-lo. Interessante que esse texto ele mostra a celebração da vitória. O salmista primeiro reflete o Senhor como seu pastor, mas aquele que também o recebe em sua casa. O texto vai dizer: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Duas referências interessantes. Primeiro eu expliquei um pouco mesa para você. Estendido, o lugar onde as ovelhas ficavam. Agora ele traz no texto a expressão unges-me a cabeça com óleo. E o que era ungir a cabeça com óleo? O óleo era sinônimo, era símbolo de alegria.
Segunda coisa, derramar o óleo sobre a cabeça de alguém era dizer que aquela pessoa era muito bem-vinda e honrada na sua casa. Lembra de Jesus? Quando ele foi à casa de uma pessoa e ali alguém vai lá e unge os pés de Jesus? Que coisa, aquilo parece sem sentido em uma primeira leitura, mas quando a gente analisa o contexto, é possível entendermos aquela realidade. Aquela pessoa era honrada, aquela mulher, lá no texto dos evangelhos, está honrando Jesus. Aqui, o anfitrião está honrando a pessoa que ele está recebendo. Ungir a cabeça com óleo, derramar óleo sobre a cabeça, era fazer com que aquela pessoa significasse honra e ser bem-vindo. Encher o cálice de vinho é interessante demais, por quê? Porque existiam níveis com os quais o anfitrião, ao colocar vinho no cálice, ele transmitia uma linguagem. E a linguagem de transbordar o cálice é dizer que aquela pessoa era um convidado especial, era um convidado de honra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Davi estava sendo perseguido e desonrado pelos homens, Deus o honrou. Deus o abençoou. Deus mostrou para Davi o seguinte: Davi, enquanto você está sendo perseguido por um rei falso, você perdeu, entre aspas, o seu reinado, e você foi expulso da sua própria cidade, eu o recebo em minha casa, eu digo que você é honrado, e digo que você é muito bem-vindo à minha presença. No Antigo Testamento, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de profunda lealdade. O texto bíblico vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, eles não participam, apenas vê. Unges minha cabeça com óleo, ou seja, o Senhor me diz para mim que eu sou honrado. O meu cálice transborda, ou seja, eu sou um convidado especial. Diante de tudo que você está passando, deixa eu dizer para você, você é especial para Deus, você é importante para o Senhor, você é alguém que foi resgatada por Jesus Cristo, foi Ele que morreu por você na cruz. Ainda que as pessoas não te valorizem, ainda que você esteja sendo perseguido, saiba de uma coisa: Deus é aquele que cuida de você e te dá honra. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai concluir no verso de número 6. Bondade e misericórdia me seguirão, ou a minha versão diz: certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse momento é uma retrospectiva. Ele olha agora do verso 6 até o verso de número 1 e diz assim: em todos esses momentos, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguiu. Perceba que linguagem fantástica do texto. É como se a bondade e a misericórdia fossem dois guarda-costas que estavam sempre do lado, cuidando daquele servo tão pequeno e tão fraco. Certo comentarista vai dizer que bondade é o elemento que Deus dispensa, que Deus apresenta para todas as pessoas, sem distinção. Mas a expressão misericórdia, na minha versão, é o elemento que Deus ele apresenta única e exclusivamente para o seu povo. Diante do que o velho Davi tinha passado, ele trouxe a memória do verso 6 até o verso 1, dizendo o seguinte: eu passei por muitos problemas, mas até aqui o Senhor tem me ajudado, mediante sua bondade e a sua misericórdia. E ele conclui dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui existem algumas interpretações para isso. Alguns acham que ele estava falando do templo de Jerusalém, mas um comentarista vai dizer que ele não falava de um templo físico, mas ele visava a eternidade com o Senhor. Depende muito do que você quer escolher. De uma coisa eu quero relatar para você. Como diz o Salmo 83, verso 15: assim como Deus perseguiu os ímpios, Ele também persegue os justos. Salmo 23, verso de número 6. Algumas aplicações para você. A primeira: Deus é o supremo pastor, que vai te dar tudo que você precisa. Ele nunca vai faltar, Ele vai cuidar da sua alma, Ele vai prover o que você precisa,
Ele vai te proteger e estará com você no vale. Mas Ele também é como um anfitrião, que vai receber você e vai te dar honra, vai dizer que você é especial e vai te acompanhar até os últimos dias da sua vida. Eu quero orar por você, apresentar a sua vida ao Senhor, pedir que Ele possa estar tratando o seu coração e cuidando da sua história. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, esse tempo de reflexão da Tua palavra. Deus, que o Salmo de número 23 possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Deus, que ele conheça e perceba que o Senhor é aquele que dá o que ele precisa, nem tudo que ele quer. O Senhor é aquele que está com ele no vale, o Senhor é aquele que o leva a águas tranquilas, tratando da sua vida emocional. O Senhor é aquele que, como um bom anfitrião, o honra, o valoriza, e que em todo o tempo, como diz o texto, durante toda a vida, bondade e misericórdia me seguirão. Deus, abençoa essa família, abençoa essa casa, cuida de todos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar? E que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora de Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com este povo, hoje e para sempre. Amém. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, oh, é assim. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.